Tiago capítulo 1. Amém? Amém? Amém. Aqueles que puderem, vamos ficar de pé. Glória a Deus. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que estão dispersas, cumprimento. Amém? Amém. Senta glorificando o Senhor. Muito do que eu ia falar nessa noite já foi falado no louvor. Se vocês prestarem atenção, foi falado por um ministro e depois foi falado através da profecia. Amém? Primeira coisa, quando a gente vai fazer a exegese dessa passagem, no versículo 1, amém? Amém? Amém. Nós vamos ver que esse homem, ele se coloca, Tiago, servo de quem? Deus. Hã? Deus. E o nome dele pode significar aquele que vem do calcanhar. Ele começa dizendo, eu Tiago, ele tem uma identidade. Mas ele também tem um pertencimento, ele pertence a alguém, ele é servo de alguém. E aquele que é servo de alguém, o papel dele é o quê? Servir. E quando nós vamos aqui para o versículo 2, vamos comigo? Detalhe aqui. Essa carta ele está escrevendo a 12 tribos. E essas tribos estão onde? Dispersas. E a dispersão, a diáspora, né? A perseguição contra o povo de Deus veio por causa da desobediência. O que a pastora Maísa está falando aqui, eu testifiquei porque eu vi. Quando a senhora veio aqui, né? Quando a irmã veio aqui e falou, olha. E teve só um detalhe que eu acho que você não lembrou. Ela falou, eu abandonei o que Deus tinha entregado na minha mão e não me importei, fui embora. O que é que Deus tem colocado na sua mão? Versículo 2. Meus irmãos, considerem como um grande motivo de alegria o fato de enfrentar diversas provações. O que isso significa para você? Ter motivo de alegria ou motivo de gozo quando eu passar por provações? É isso que a palavra está dizendo? Eu vou ler a outra tradução aqui para vocês. Versículo 2. Meus irmãos, tenham grande alegria quando enfrentarem várias tentações. Vamos colocar aqui algumas coisas aqui dentro da ordem, vamos? Considerem, irmãos, considerem motivo de alegria o fato de enfrentar diversas provações ou tentações. Você já parou para analisar que lá nos 4 evangelhos vai falar sobre a tentação de Jesus, não é? Sim ou não? E a palavra de Deus que ele foi conduzido por quem? Pelo Espírito. Espírito lá está com letra maiúscula ou minúscula? E ele foi conduzido para ser provado. Ele foi conduzido para passar por aquele momento de provação. Até falei um pouco sobre isso com o pastor lá no churrasco dos varões, que foi uma bênção, viu, irmãos? Quando tiver churrasco de novo na casa do pastor Maurício, não vai não, irmãos. Eu não dei conta de jantar, nem tomei café no outro dia. Não vai não, que o negócio vai farto, viu? Graças a Deus, viu, meu irmão? Que Deus abençoe cada vez mais sua vida. Bem organizado, bastante comida. Pergunta para os varões que foram lá. Não, mas a gente não ia dar conta de comer tudo que tinha lá. Parabéns, viu? E aí nós vamos pegar um pouquinho nessa palavra provação ou tentação. Se você quiser escrever o significado, amém? No grego quer dizer peirasmos.
que quer dizer um experimento, tentativa ou um julgamento provando um. Julgamento de prova, um teste de fidelidade, integridade, virtude e constância. Lembra do que foi falado aqui das raízes? Rasas e secas? No meio da prova, nós vamos demonstrar, amém? Aquilo que temos: fidelidade, integridade, virtude e constância. Você que está hoje na obra de Deus, ou você que já esteve, o empenho é o mesmo? Ou vai se perdendo por causa dos desgastes? É muito bom no dia de Santa Ceia porque muitos vêm. Mas e os outros dias? É muito bom participar do corpo de Cristo, mas é melhor ainda estar dentro do propósito dele. Então, um teste de fidelidade, integridade, virtude e constância. E você já parou para analisar que em muitos momentos a constância ela vai ser provada? Essas virtudes vão ser provadas? Quem conhece aqui a história do sapinho? Tem uma ilustração do sapinho que ia ter uma corrida, e essa corrida ia ser ao meio-dia às 3 horas da tarde. E era uma corrida de sapo. Amém? Quem aqui já morou na roça? Alguns animais igual sapo, perereca, eles não podem ficar muito tempo expostos ao sol. E aí, irmãos, aquele monte de bichos, sapinhos, começou a corrida. E aí alguns falaram assim: meu Deus, que calor, que sol quente, eu não vou conseguir terminar isso aqui. Aí quando alguns ouviram aqui, já foram parando. E aí, mais na frente o outro: nossa, que desgaste, já está me dando sede, eu não sei se eu vou conseguir terminar. E aí mais um monte desistiu. E o sapinho lá, vai embora. E aí, cada vez que alguém tecia um comentário, um monte ia desistindo. Até que só chegou ele na linha final, na chegada. E aí veio o entrevistador, o repórter lá para entrevistar. Rapaz, conta aí pra gente, o que te motivou, o que te colocou aí para você ganhar essa prova, para você ganhar, de uma forma tão assim, forte. E aí o sapinho era surdo. Como ele não conseguiu ouvir o que estava se passando em volta, as palavras não contaminaram. Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Às vezes nós temos que tapar os ouvidos para não ouvir algumas coisas que podem nos parar no meio do caminho. E o que nós podemos analisar aqui, queridos? O dicionário Strong, ele traz aqui umas notas que eu achei muito interessantes. Porque, de acordo com a palavra de Deus, um teste de aprovação visa mostrar a fidelidade, a resistência e a fé das pessoas. Olha para a pessoa que está do seu lado. Fala para ela: não desiste não. O que você está passando é só um momento. Amém? E dentro disso aqui, eu quero tecer um comentário. Existem lutas, existem provas que nós provocamos. Vou citar uma. Davi comete um adultério, mata alguém. Por causa disso, a espada nunca se apartou de sua casa. Ok? Só que existem provas, meu irmão, que Deus simplesmente te escolheu porque Ele sabe que você é capaz de passar por ela. Quer que eu cite exemplos? O que é que José fez para ser jogado no buraco? Ser vendido como escravo? Vai para a casa de Potifar,
não queria nada com a mulher, vai preso. Mas ele tinha algo em comum. Ele aprendeu interpretações. E se alguém quer aqui uma prova do que eu vou dizer, o que ele disse quando ele estava lá preso com o copeiro e com o cozinheiro? Ó, quando vocês saírem daqui, lembrem-se de mim. Ele sabia que algo de Deus viria. Você vai ver profetas, Jeremias, Daniel, serem levados para o cativeiro, passar por períodos de cativeiro, mas serem levantados como profeta que iriam marcar gerações e gerações. Então eu quero te falar uma coisa. A prova só serve para que você seja aprovado. Quem tem nível superior aqui? Lembra da época do TCC? A primeira vez que me deram o TCC, eu falei, meu Deus, eu vou dar conta de fazer isso aqui. Quando chegou na minha pós-graduação, né? Que falaram, tem isso aqui para você fazer. Eu falei, misericórdia. Mas depois que passa, você olha para trás e diz, até que me ajudou o Senhor. E você hoje só tem o seu diploma porque você se sujeitou a passar pela prova, a passar pelo exame, para que você hoje tenha um certificado que você foi capacitado naquela prova. Amém? Amém. Olha para o seu irmão, diga assim, ei, você vai ter o certificado espiritual da prova que você está vivendo. Amém? E sabe o que essa prova produz? A palavra de Deus diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Não é na minha arrogância, não é no meu conhecimento, não é na minha espiritualidade. E a nossa leve e momentânea tribulação trará sobre as nossas vidas um eterno peso de glória. Pergunta para o seu irmão, você já se revoltou diante de alguma coisa? Ficou bravo, brigou, resmungou, reclamou. E aí você põe a culpa em quem? No outro, né? Eu posso te falar uma coisa? Às vezes a situação é só gatilho para colocar para fora que já está lá dentro. É só, era o suficiente para fazer como um vulcão. Que é o que foi dito hoje. Nós vamos guardando, achamos que perdoamos, que está tudo certo, daqui a pouco, pum! Estoura tudo. E o que chama atenção é que muitos personagens foram submetidos a provas ou a tentações que serviram para demonstrar a obediência e a confiança em Deus. Sabe aquela... Eu já preguei sobre isso aqui na sede, quando a Bíblia diz que Jesus ele vai dizer, deixe-vos a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Por que Jesus deixou essa palavra para nós? Você sabe? Porque quando o diabo tira a minha paz e a sua paz, ele já começou a dar os primeiros passos para que a gente tropece. Porque quem não está em paz toma decisão precipitada. Quem não está em paz não sabe esperar com paciência do Senhor. Quem não está em paz não espera o tempo e o modo de Deus. Por isso que o diabo tenta tanto tirar a sua paz. Vamos ler o versículo 3? Sabendo que a prova da vossa fé produz o quê? Paciência ou perseverança. Como é que está a sua paciência? Sabe qual é o significado da palavra prova? Docnion ou prova. Aquilo pelo qual
algo é testado ou provado diante de um teste. E ela vai dizer que essa prova ela produz o quê? PC? Sabe o que essa palavra quer dizer? Já falei até um pouco, né? Firmeza, constância e resistência. Quem já jogou futebol aqui? Sempre que eu jogava bola, eu jogava com alguns amigos, né? Alguns deles foram ser profissionais. E tinha um que eu falava para ele, ó, vamos decidir logo no primeiro tempo. Eu era muito habilidoso. Vamos decidir logo no primeiro tempo, porque eu sei, meu filho, que depois você morre, você não vai nem andar mais dentro de campo. Não tinha o quê? Resistência. E a falta de resistência vai influenciar na constância e também na intensidade. Aí olha o que ele diz: firmeza, constância, resistência. Como é que você vai ter firmeza se as pernas ficarem mole? Características de um homem que não se desvia do seu propósito deliberadamente, e a sua lealdade à fé e piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos, permanece na posição a qual foi colocado. Pacientemente, firmemente, ou uma espera paciente firme. Então olha só, enquanto a perseverança vai falar, vocês lembram? Constância, o que mais? Tem alguém aí, gente? Firmeza, constância, resistência. Daqui a pouco nós vamos entrar em outra palavra aqui, interessante, tá bom? Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, que sejais perfeitos e íntegros, e em nada o quê? Deficiente. Em outras palavras, sem faltar em coisa alguma, né? Enquanto a palavra perseverança vai falar de firmeza, constância, essa palavrinha aqui, ó, deficiente, quer dizer deixar, abandonar, ser deixado para trás, ficar para trás ou ser inferior. Está destituído de faltar e está faltando por falhar. Enquanto um diz sobre firmeza, constância, o que mais vocês lembram? Resistência. A outra está dizendo para que vocês não faltem coisa alguma, para que vocês não abandonem, para que vocês não deixem, para que vocês não renunciem e nem seja deixado para trás. Alguém quer o significado do grego? Leito. Ok? Ok? E o que me chama a atenção é que a palavra perfeito, que está nesse mesmo versículo aí, sabe o que aquela simboliza? Vamos ler de novo. Eu vou ler. Eu explanei a parte B, né? E agora eu vou explanar a parte A, tá bom? Tenha, porém, a paciência, a sua obra, para que sejais perfeitos e íntegros. E em outra palavra, com? Sabe o que significa a palavra perfeito? Trazido ao fim. Concluído. Não faltando nada necessário para a completude. Quanto se lembra um dia que eu preguei sobre a completude? Ninguém? Querem que eu traga de novo depois, em outro momento? Amém. A completude é aquilo que Deus me dá, o fruto do Espírito. Eu estou completo. Não quer dizer que eu nunca mais vou falhar, mas significa que eu tenho aquilo que preciso, dentro dos dons, dentro do fruto do Espírito. Ok? Em suma, é isso. Perfeito.
aquilo que é perfeito, integridade e virtude humana consumadas, totalmente desenvolvidos, adulto de plenidade ou maduro. Lembra que o apóstolo Paulo, que certa feita, diz: olha, eu queria falar com vocês como adultos, mas tenho que vos falar como crianças, como meninos, porque a palavra está sendo aperfeiçoado, quer dizer ser terminado, ser concluído, trazido ao fim, totalmente desenvolvido, amadurecido ou de plenidade. Forte, né? Hã? E assim, eu me adapto ao meu tempo, tá bom? Não vou tomar muito tempo aqui não, só vou fechar aqui a mensagem. Abra sua Bíblia lá no livro aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15. Nós vamos ler o último versículo. Do versículo 35 para frente, vai falar do novo corpo que nós teremos, do corpo ressurreto. Amém? Mas aí no versículo 57 e 58 diz assim: ele vai perguntar onde é que está a morte, a sua vitória, onde estão seus aguilhões, não é isso? E aí depois vai dizer: mas graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e... Lembra que eu falei de firmeza, constância, intensidade? Lembra? Agora vamos ver o significado dessa palavra, porque essa palavra era o significado de outra lá atrás, não é isso? Vamos ver o significado dessa palavra? Firme. Estar sentado, estar firme ou ficar imóvel. Amém? Constante. Não ser movido da sua posição. Firmemente persistente. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes. Sempre o quê? Sempre o quê? Você sabe o que é ser abundante? Exceder algo que é um número fixo ou uma medida. Sobrar e exceder um certo número ou medida. Estar em cima ou permanecer. Existir ou estar à mão em abundância. Algo que vem em abundância ou que transborda para alguém. Algo que cai de alguém em grande medida. Reverter-se para se mostrar abundante para uma coisa abundante. Reverter-se para dar a alguém. Você já deu um passo atrás pelo bem de todos? Pelo bem comum? E o que me chama a atenção é que diz: abundantes na obra de quem? Na obra de quem? Sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor. Como é que está a obra de Deus na sua vida? Como é que está o seu chamado? Ontem eu recebi uma mensagem lá de Moçambique, da África, de um pastor que eu acompanho lá. Nós conseguimos criar um conselho de pastores lá. E lá não é igual não, meu irmão. Lá o islamismo está na fronteira deles lá. Eu não quero nem falar aqui, porque está sendo filmado, de algumas coisas que eu presenciei. Amém? Mas lá pessoas morrem por causa da fé. Tá bom? E aí teve um problema lá nas eleições. O povo não aceitou. Alguns estão sumindo. Uns estão morrendo. E outros estão presos. Mas sabe o que eles estão fazendo? Estão unindo os pastores para fazer um culto com a maioria de pastores que der para louvar a Deus no meio da guerra. Eles vão fazer um congresso para Deus no meio da insegurança. Aqui, o que nos impede? O que pode nos parar? Somente nós mesmos.
somente nós mesmos. E em muitos momentos o inimigo vai tentar tirar sua paz. Ele vai tentar matar sua fé, para que você deixe de frutificar na boa obra, para que você seja firme e constante naquilo que Deus te entregou. Eu não vou me alongar muito, porque nós temos horário, mas eu quero que você reflita hoje, desde o início, desde a hora da abertura. Você lembra da palavra que foi lida? Lembra dos louvores? Meu barco balançou. Lembra? Lembra do hino que a Camila cantou? Qual era? Quem lembra? Hã? Estou indo mesmo ou não? Eu quero falar uma coisa para você. No deserto é lugar de ter as maiores experiências, as maiores respostas. Foi no deserto que Deus se revelou de várias formas. Se revelou como bola de fogo, como nuvem, se revelou trazendo codornizes, trazendo água, abatendo os inimigos. A provação não é para você parar, é para que eu e você nos tornemos aprovados diante dela.